Essa tatuagem é uma ampulheta e eu fiz no dia que eu fui nomeada. Ela significa o tempo que eu investi e tem saindo aqui umas florzinhas vida para dizer que esse tempo foi muito bem investido. E toda vez que eu olho para ela, eu lembro do tempo que eu passei investindo no meu sonho. Meu nome é Camila, tenho 30 anos, sou professora, né? Eu nasci em Taguatinga, aí eu me mudei para uma cidade do Goiás chamada Girassol. Eu, minha mãe, meu pai e um irmão. Eu vivi lá até os meus 11 anos de idade. Depois eu vim com a minha mãe, né? Ela se separou do meu pai e a gente veio aqui para Itapuã. Sempre estudei em escola pública. Eu sempre gostei muito de português, então eu ajudava minhas professoras a escrever no quadro, a organizar e tal. Então eu fui me encantando com aquilo e também porque na minha família eu tenho a tia Ivone e a tia Santina que são professoras. E eu sempre vi o exemplo, eu falei, nossa, um dia eu quero ser professora também. Na minha família, eu fui a segunda a fazer ensino superior. E aí eu fiz letras, fui fazendo estágio, vendo como que era. Era isso que eu queria. Minha cabeça foi abrindo assim para saber que a educação poderia me levar a lugares que eu nunca pensei em. Nessa época eu conheci o meu esposo, nós nos conhecemos na igreja. Eu tinha 17 anos. Sempre minha prioridade foi estudar. Então ele me apoiou desde sempre, falou assim, a gente casa depois que você terminar a faculdade. Casamos quando eu tinha 21 anos, eu estava no final da faculdade e aquela correria, né? Eu fazendo TCC, ele sempre dividindo todas as tarefas comigo para que eu nunca perdesse o foco, que era a minha faculdade, o meu trabalho. Assim que eu me formei, uma amiga muito especial para mim, a Natane, falou assim, a gente precisa ir para um aulão. Aí a gente foi para um Grandicas, um aulão assim, final o sábado inteiro. Foi muito legal para mim, porque eu nunca tinha tido essa experiência. Então eu fui. Esse aulão que eu fui era para o contrato temporário da SEDF. Foi o meu primeiro concurso, assim. Primeira vez que eu tive a experiência de fazer prova para professor substituto. E aí eu comecei a ver como era isso de concurso, que eu poderia fazer um efetivo em breve. Então, ela me abriu, assim, uma visão muito boa, porque eu não pensava sobre. A partir desse primeiro concurso, eu já comecei a perceber como era o dia a dia de um professor da rede pública. Comecei também a trabalhar em outras escolas. E durante esse tempo, eu me propus a estudar para que todos os contratos temporários que tivessem a cada 2 anos eu passasse em boas colocações, a fim de já garantir ali esse trabalho até que viesse o efetivo. E aí eu ia estudando ao mesmo tempo que eu dava aula. É bem complicado, porque a rotina de um professor, principalmente de português, é muito pesada. A gente tem que corrigir a atividade em casa, redações, mas eu continuava estudando, não com o ritmo que eu gostaria, né? Porque como eu trabalhava bastante, não só na escola pública, como em outras, então ficava atolada de coisa para fazer. Eu conheci o GRAM nesse aulão que eu fiz. E aí depois eu continuei estudando pelo GRAM. E aí eu fiquei estudando, focada, porque em breve teria o concurso da SEDF. Na época que ela pensava em desistir, eu acreditei nela, né? Que ela é uma pessoa muito inteligente, que ela tem o potencial de chegar onde ela tá hoje, né? E em toda parte que ela precisou do meu apoio, eu tava lá para apoiar ela. Teve o temporário, eu fiquei em 5º lugar, então foi uma posição muito boa, mas no efetivo eu não passei. E eu comecei a estudar pela plataforma, falei, o próximo concurso que eu fizer, eu vou passar em primeiro lugar.
fazia os meus horários, usava todas as ferramentas que o GRAN oferece, as salas particulares, o GRAN Questões, o gerenciamento. Tudo isso eu utilizava e gerenciava a minha própria rotina de estudos. A minha relação com o GRAN Questões é muito boa, porque esse aplicativo foi a melhor coisa que aconteceu na minha rotina de estudos. O GRAN Questões fazia tão parte da minha vida que eu levava para a sala de aula, ligava meu computador, logava lá no GRAN Questões e ia fazer questões com os meus alunos a respeito do conteúdo que a gente estava estudando. Então, estamos estudando verbo, vamos ver como cai numa questão de concurso? E aí, era isso. Posso falar com toda certeza que ela me influenciou sim aí para a área da educação também. Como eu falei, quando eu entrei no ensino médio, eu já tinha esse desejo, sabe, de ser professora. Só que os outros professores não me motivavam a isso. E a Camila foi a única que falou: nossa, Cibele, muito bom, continua firme, se esse é o seu sonho, se você gosta dessa área da educação, então vai com tudo. A Camila sempre foi muito diferente dos outros professores. Ela sempre buscava trazer coisas que a gente se interessasse para a aula, fazer debates que tinham a ver com a nossa realidade. Os trabalhos que ela fazia sempre eram os trabalhos assim diferentões, sabe? Que a gente se interessava mesmo e se dedicava. E sempre foi assim, sabe? De uma forma bem... que ela trazia a gente para a sala de aula, fazia a gente gostar daquilo de verdade, de estudar. A educação precisa de professores comprometidos, de verdade, e que respeitem a história do aluno, porque não é só um aluno, ali é uma história. E eu me sentia na responsabilidade de ser a melhor professora que eu poderia ser. E aí, o primeiro concurso que eu fiz depois desse tempo foi o da UNB, foi o da FUB. E aí eu falei, não vou fazer esse concurso porque... será que eu faço esse concurso, apesar de ser um pouco parecido o edital? Porque eu vou reprovar. A ideia que eu tinha era essa, que eu ia reprovar na FUB e ia me desmotivar para a SEDF. Então, eu não me inscrevi. Deixei passar as inscrições, me sabotei até lá pensando, não aguento outra reprovação. Primeiro concurso depois de tanto tempo. E aí um dia eu estava mexendo aqui, abri o tablet e tinha nas notícias: FUB reabre as inscrições. Será que é para fazer esse concurso? Eu vou fazer. Daí eu me inscrevi. Dei uma olhada no edital, no que faltava, peguei lá no GRAN todo o conteúdo que eu ainda não tinha visto, tentei bater algumas coisas, apesar de ser bem extenso, mas eu já estava estudando há muito tempo. No dia da prova, eram 10 vagas e a minha sala estava lotada e eu comecei, meu Deus, só esse pouquinho de vaga, mas eu vou fazer essa prova, tudo bem, mais tarde eu vou fazer a SEDF. E eu comecei a lembrar das aulas. Olha, aqui a professora Kátia, aqui o professor Vandré, aqui a professora Fabiana. E eu fui fazendo e... nossa, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei. Quando eu vi, eu já tinha terminado a prova. E a redação também foi um diferencial. Um belo dia eu estava dando aula e a minha aluna falou: Camila, já saiu o resultado final da FUB. Você já olhou? Eu falei, eu não olhei não. Ela falou, e tem uma Camila lá. Eu falei, o quê? Vou lá depois. Terminou a aula, deixei. Aí ela mandou o link. Eu entrei. Quando eu entrei, que eu olhei o meu nome, Camila Oliveira Sobrinho da Silva. E eu fiz 87 pontos líquidos de uma mesma banca que eu tinha sido reprovada em 2017. Um pouco também da minha sabotagem era isso é a mesma banca que me reprovou. Então... demorou, realmente, o tempo ia passar de qualquer forma, mas quando eu enfrentei novamente, eu consegui 87 pontos e 25,82 na redação, que também tinha sido eliminada em 2017. Após a aprovação na FUB, eu ainda continuei estudando, como se nada tivesse acontecido. Camila me influenciou a voltar aos estudos. Eu sou muito grato a ela. Nesse ponto, nessa parte, que eu via ela estudando, mas às vezes você vê a pessoa do seu lado como um espelho para você. Então aquilo me chamou muita atenção e aos poucos eu fui me chegando para os estudos, né?
Eu continuei estudando porque eu persegui esse objetivo por anos. E eu não ia só falar, já passei e vou parar. Não, eu queria ver como eu iria me sair. E aí eu continuei estudando. Quando eu fiz a prova da SDF, que era aquela que eu estava focada desde sempre, eu já estava nomeada na FUG. Então eu fiz a prova, de manhã eu fiz português, que é a minha área, e à tarde eu fiz pedagogia. Extremamente cansativo, e eu fui aprovada nessas duas provas. Logo depois eu fiz a da 1DF, que também fui aprovada, e foram 4 aprovações. Eu costumo dizer que foi muito, muito além do que eu pensei. Eu estudei 4 anos e eu consegui 4 aprovações, uma para cada ano, e eu falo que bom que isso chegou. Hoje eu estou na UNB, ao mesmo tempo lá na UNB eu pretendo fazer o meu mestrado, doutorado, continuar investindo na minha formação, porque professor ou servidor nunca para de estudar. Eu sou Camila Oliveira, aprovada em primeiro lugar na Fundação Universidade de Brasília, na Secretaria de Educação do Distrito Federal e na Universidade do Distrito Federal. Eu sou GRAN e todo mundo pode.